Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as estratégias do desnudamento. Eu, como professor, percebo que nossa categoria tem sido uma categoria que vem sendo historicamente desnudada. Porque há muitas formas de nos vestirmos e de nos revestirmos através de várias plataformas éticas e morais. E quando uma pessoa ou uma categoria é desrespeitada, ela é gradativamente desnudada. O respeito é como se fosse uma veste. Aliás, o exemplo bíblico é muito pertinente a partir do momento que Adão e Eva se viram em falta diante de Deus. Eles perceberam que estavam nus. Então essa nudez também refletia uma condição ética, ou seja, uma condição moral diante de Deus, que havia dito, segundo está escrito, para que eles não comessem do fruto proibido, porque uma vez comendo, eles morreriam. E a morte espiritual que ocorreu com a percepção da nudez. Então, nós temos essa percepção de que a nudez ela é ética, ela é também um desnudamento moral. Tanto é que se uma pessoa se despir na rua, em locais inadequados, ela será presa, ela será detida. Existem lugares e espaços específicos para o desnudamento. Porque a nudez nos faz lembrar de pudores. Ao ver alguém nu, nós nos lembramos daquilo que fingimos que não existe tanto assim. Mas ao perceber que alguém está nu, nos lembramos de detalhes sórdidos que se referem a nós mesmos. Mas antes de entrarmos neste tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, faça o teu comentário. Teu comentário fixo é muito importante para que o canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube, para que o YouTube reconheça o nosso material. Então, não deixe de participar, não deixe de fazer o teu comentário. Teu comentário, então, é o mais importante. Além de você compartilhar, além de você dar like, faça o teu comentário para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, nós e eles fácil, né? Às vezes eu faço algumas piadas em grupos de WhatsApp de uma galerinha de extrema direita que não sei porque eles não me tiram. Então alguém falou aquela coisa, né, de que qualquer mau caratismo é da esquerda, né? Aí eu falei para o indivíduo que, inclusive, Caim, que matou Abel, era de esquerda, a serpente era petista. Aí o sujeito simplesmente disse: é isso mesmo. Ou seja, o cara chega num tal ponto de cegueira que ele não consegue nem entender a dimensão de uma piada. Ele acredita realmente que de Caim surge a semente do mal. E a semente gerou Lula. Mas é engraçado, mas é isso. Os caras não têm a noção histórica das coisas, que as coisas têm valores históricos, que os valores daquela época, eles, comparado com os valores políticos de hoje, eles são valores completamente diferentes, né? Guardadas
cada devida proporção. Mas é o pensamento binário que faz isso. Eles são maus, nós somos bons. Se eles são maus, Caim faz parte deles, eles são descendentes da serpente, enfim. Ou seja, é o pensamento binário que faz como se o mundo fosse estrategicamente dividido em demônios de direita e santos de esquerda e vice-versa. Demônios de esquerda, santos de direita e vice-versa. Não, gente. Essas coisas fazem parte do embate político. Evidentemente que existe o crime. E o crime não tem partido. O roubo, a corrupção não tem partido. Direita, esquerda, alto, baixo, né? Enfim, aí é o crime. O crime é condição humana, não de esquerda nem de direita. E a gente tem que explicar isso para essa galera, que eles não entendem. Você tem que perder tempo explicando que o crime é condição humana. Crime não tem partido. A gente tem que perder tempo explicando essas coisas para essa gente. E também esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Né? Vamos usar as nossas ferramentas, nossos espaços, Facebook, YouTube, Instagram. Vamos inundar a sociedade com essa narrativa. E temos, através do YouTube, essa oportunidade de colocar a nossa fala, colocar a narrativa do magistério, colocar a condição do professor. Porque parece que todo mundo entende de educação, menos o professor. Né? Então, do professor é retirada a voz. E quando ele aparece? Na greve. É o chato da greve. E também nós, professores, precisamos sair dessa condição. Não que a gente não vá fazer greve. De repente até está na hora de fazer uma, ou algumas. Mas nós não podemos nos restringir ao espaço crítico do sindicato apenas. Quando que o professor faz crítica? Quando o sindicato propõe a greve. Não, é muito pouco. Né? Então eu estou aqui também com esse objetivo de criar canais de participação. Canais. E eu me sinto meio só. Me sinto meio solitário, mas não só. Eu faço uma diferença. É uma certa solitude que eu sinto. Eu percebo que nós nos habituamos a só reivindicar através do sindicato. Aí a gente fica esperando o PSOL vencer as eleições para a gente ver muito pouco. Os partidos de esquerda podem até fazer, mas não vão fazer tudo, porque existem as alianças, os acordos. Política é acordo. Então nós precisamos falar em nosso nome e não ficar terceirizando para o Cortella, para o Karnal, para o Giraldelli. Todos são pessoas que eu reputo certo respeito, mas nós precisamos colocar a nossa voz do chão da escola. Sem partido, sem sindicato, a voz do professor. Até marquei um encontro com um professor, também de esquerda, para a gente falar sobre isso. Precisamos ir às regionais, precisamos marcar audiências públicas sobre a condição do professor na escola. Eu estou aqui, vamos. Olha, eu vou, hein? Eu vou, já contactei com um. Parece que está comigo. Vamos juntos. Vamos nessa, que é bom a beça. Não vamos ficar aí de bobeira, não. E é isso aí. Então vamos ao tema de hoje. As estratégias, né, da nudez. Ou seja, há pouco tempo, eu andando aqui pela cidade que eu moro, Belfor Roxo, né, e eu vi isso há pouco tempo em Nilópolis também. Passaram duas mulheres, uma em cada município. As duas sem a parte de cima das vestimentas, sem a blusa e sem o sutiã. Evidentemente que todos olham, todos riem. Aqui também, não só aqui em Belfor Roxo, como em São João,
tem uma senhora em São João e uma jovem até aqui em Belford Roxo, que elas vivem se desnudando. E aquilo, evidentemente, causa muito espanto, causa risos, causa constrangimentos. As mulheres, então, principalmente as mais pudicas, ficam assim, muito envergonhadas. Uma fala, tem que internar, tadinho. Em Nova Iguaçu tem uma moradora de rua que até tem casa direitinho, mas ela fica na rua se desnudando, se masturbando para as pessoas. É para quem passa constrangedor, mas ela está ali na dela. Mas o que isso nos traz à mente? Que ali, que naquela nudez estão coisas guardadas, que na nudez estão guardadas coisas que nós precisamos esconder. Porque o que nós não queremos mostrar ocorre, muitas das vezes, quando estamos nus. Então, a nudez e a moral tem muita relação. Porque existe aquele discurso, ela dá para todo mundo, eu não. Ou seja, ela fica pelada para um montão de gente. Ou seja, ela então não vale nada. Mas eu seleciono para quem eu vou ficar pelada. Então eu presto, eu. E a mulher, evidentemente, paga a maior conta desse tipo de pensamento. Tem até uma máxima, principalmente no pensamento oriental, até semítico também, os árabes têm muito essa orientação também, de que o corpo da mulher é como se fosse um templo de realização do homem. O homem se realiza, o homem constrói-se moralmente, inclusive, como se fosse um templo a ser erguido através de um outro templo, que é o corpo da mulher. Então, a moral do homem, a virtude do homem é erigida através do momento que há um encontro entre ele e aquele corpo feminino. Então, nesse momento, a nudez dos dois é considerada sagrada. Até fiz parte de um grupo gnóstico chamado AGACAC. Andei frequentando as reuniões, Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Científicos, que tinha na sexualidade o grande arcano. Então, o grande arcano seria o sexo. Até uma vez eu, numa reunião, falei, mas o sexo não é também recreativo? Aí um olhou pro outro, todo mundo riu. Ih, isso aí tá por fora, né? Porque o sexo não é recreativo para eles. Para eles, o sexo ele é o grande arcano. Ou seja, é através dele que entraríamos nos arcanos maiores. Então, evidentemente, que eles falam que Jesus foi casado, né? Eles dizem até que com Maria Madalena. Ou seja, os grandes homens, os grandes vultos da virtude foram casados. Porque eles precisariam, segundo esse pensamento, ter um templo feminino para construir os valores da sua virtude. Então, evidentemente, que Jesus não ter sido casado seria uma grande contradição. Porque Jesus precisava de um templo, ou seja, de um corpo feminino para se construir. Então, todos esses valores encontram-se também como um dos símbolos a nudez, porque esses corpos se encontram nus. Inclusive na Índia, também país de orientação bem orientalista, as pessoas não podem sequer expor a sua nudez nas ruas. E o que seria expor a nudez na rua? Maridos andarem de mãos dadas com as mulheres, mulheres e maridos se abraçando ou se beijando na rua? Não. Nessa cultura, isso é considerado, até um tempo atrás, acho que isso ainda não mudou, até crime. Porque a nudez é um valor sagrado a ser utilizado no recôndito do casal, não no espaço público. Então percebam que agora como a nudez tem uma relação muito próxima à moral, e a moral à nudez,
e eu estou aqui fazendo uma comparação, eu percebo que uma das estratégias, agora usei aqui os exemplos verídicos de como a nudez e a moral se encontram, mas eu percebo que nós, por exemplo, professores, existe uma tentativa, principalmente ultimamente, de desnudamento da nossa profissão, ou seja, de desnudamento do magistério, de desnudamento do professor. Através de quê? Através da moral. Porque uma vez eu convencendo as pessoas que o professor é imoral, que o professor é esquerdista e ser esquerdista é imoral, se ele é esquerdista, ele vai ensinar o seu filho a ser gay. Se ele é esquerdista, ele vai dar uma madeira de piroca pro teu filho. Se ele é esquerdista, ele vai dar chocolate em forma de vagina pro teu filho. Então, através de todas essas coisas, há o desnudamento do professor, o desnudamento moral, que também é comparativo ao desnudamento real, ao desnudamento físico. E isso tem acontecido. E uma das coisas que a gente percebe às vezes em sala de aula, quando uma turma se indispõe com a gente e nos desrespeita, aquele desrespeito é um desnudamento. Ou seja, eu contei a situação que eu vivenciei em sala de aula há poucos dias, uma turma que resolveu não me respeitar. Então um indivíduo atirou algumas bananas e cascas de banana na minha direção. Quando eu fui à direção, a direção fez cara de paisagem. Muito interessante, né? Um caso muito sério. E a direção fez cara de paisagem quando eu mostrei a banana. Fui à regional para ser removido dessa turma. Depois acabei sendo removido dessa escola também. E lá na regional eles fizeram uma certa cara de paisagem, né? Ah, você, jogaram banana em você? Mas parece que você errou aqui. A escola fala isso. Ou seja, não é sério, mas não é sério. O aluno ter jogado banana em você é a mesma coisa de você ter errado aqui ou ter errado ali. Ou seja, isso demonstra como nós estamos nus diante de uma gestão escolar que vê que todas as coisas que fazemos, que acontecem, é porque nós somos o adulto da relação. Até aí tudo bem. Mas estamos diante de uma juventude que é mimada para que ela pense que ela é prioridade. O Estado, seja o poder público, a sociedade, sobretudo o poder público, não dá o que os jovens precisam, como um todo, de cultura, lazer, espaços culturais, espaços de diversidade cultural, porque aqui na Baixada ou você vai para o funk ou você vai para a igreja. Depois falam que a lei Rouanet não presta. Aliás, a lei Rouanet precisa até se expandir mais, porque às vezes fica a impressão de que a lei existe como creche de artista. E nós precisamos fazer uma certa separação entre cultura e indústria cultural, para que não aconteça só dos recursos da cultura ir para a indústria cultural. Porque eu fico pensando, a lei Rouanet está aí, está lá, mas e os meus alunos? Eu sempre penso nos meus alunos. Isso é bom, a lei Rouanet é maravilhosa, mas até que ponto ela alcança os meus alunos? Eu sempre penso nos meus alunos. Ela alcança os meus alunos agora, depois, no futuro? Que espaços culturais são criados? Que espaços de diversidade cultural são criados no plano da cultura, no plano do desporto, em várias camadas, para que nós sejamos uma sociedade pujante do ponto de vista cultural? Isso é importante. Mas aí nós ficamos mimando o aluno para que ele se sinta prioridade. Aí ele, quando se converte para Jesus, vai para a igreja, quando abandona Jesus, vai para o funk. É a única coisa que nós temos. Nada contra as igrejas evangélicas, nada contra o funk. Mas essa polaridade que a gente vê na Baixada, né, onde as pessoas ou sentam no bar para beber, entendeu? Mas só isso é muito pouco. Ou ver um futebol, só isso é muito pouco. Então essa galera tem sido treinada para pensar no professor como inimigo, para pensar no professor como alguém que ele precisa lutar contra, porque o professor representa o quê? O conhecimento, né? Mas qual a importância do conhecimento?
Qual é a importância do conhecimento? Bom, pô, eu tiro banana no professor. A direção faz cara de paisagem. A regional faz cara de paisagem. Então esse professor aí, coitado, eu joguei banana nele. Ele foi embora e eu tô aqui. É isso aí, gente. É isso aí. Então eu o desnudei, porque ao atingir alguém moralmente, é como se você desnudasse a pessoa. Há pouco tempo fiquei sabendo de uma história muito interessante, né? Porque às vezes a estratégia do aluno é que você saia do eixo, porque aí você se encontra realmente nu. Você já está nu diante de uma regional que vê você como a super suspeito, o aluno é a super vítima. O sindicato não está próximo, não há diretórios nas escolas. Então o professor está nu diante da regional, está sendo desnudado moralmente diante da sociedade, e o aluno percebe que se ele cutucar, ele pode desnudar também o professor de várias maneiras. E eu fiquei sabendo, tomara que não seja verdade, mas por causa da credibilidade das pessoas que falaram, eu acho que é verdade. Uma professora sendo muito assediada moralmente pelos alunos, pirou, subiu na mesa e literalmente tirou a roupa. Ou seja, ela se sentiu tão desnudada moralmente que ela se desnudou fisicamente também. Parece que é verdade. Ainda bem que a imprensa não descobriu, né? Aliás, não conta para ninguém não, tá? Não conta para a Globo, não. Senão vão querer descobrir quem é. E da maneira como nós estamos, assim, muito descredenciados moralmente, muito desnudados, é capaz de irem atrás da professora e a coisa vai ficar mais complicada ainda, né? Então, muitas situações de desnudamento acontecem, porque agora o professor pegou no braço de uma aluna para... Que horas são? Assédio, aí já foram na escola para bater no professor. Os casos que estão saindo na televisão de que assediou para lá, assediou para cá, a gente sabe que aluno, não por culpa deles, aliás, abrindo um parênteses, eu jamais vou odiar aluno, eu amo aluno. Aluno é uma joia que precisa ser lapidada. Por quem? Por nós. Agora, se eu digo que o professor que ensina, que leva a cultura formal, é um nada, é inimigo dele, e foi criado um apartheid entre professores e alunos. Aliás, o trabalho Gentileza, né? O trabalho que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, gentileza gera gentileza. No dia da culminância, eu falei para a turma escolher um professor para homenagear. E elas escolheram um professor que vai ser homenageado. Nós vamos ver o filme Ao Mestre com Carinho. Depois de ver o filme Ao Mestre com Carinho, nós vamos homenagear um professor. Aí nós vamos ler um texto em homenagem a esse professor. Cada aluno vai ler um momento legal que houve entre a turma e esse professor, que ele se lembre. E também vamos dar um presente, Aí a turma falou, mas a gente vai gastar como? E o cartaz, a gente vai fazer como? Eu falei, isso eu pago. Agora eu pago. Se não houver recursos da escola, eu pago. Essa eu faço questão de pagar. Não vou dizer quem foi o professor escolhido para ser homenageado, mas o meu objetivo também é recuperar a amizade entre professores e alunos, que parece que as regionais estão reforçando. Aí qualquer queixa que o professor assediou, ao invés das pessoas explicarem para o aluno o que é assédio, que é quando alguém se utiliza do seu poderio hierárquico para constranger a pessoa a realizar os serviços sexuais para ele. Aí a pessoa diz, olha, vou te dar uma nota baixa se você não for comigo, vou te demitir. Isso é assédio. Pedir namoro não é assédio? É pedido de namoro. Pedir para transar não é assédio, mas é imprudência, é burrice. Pedir para transar com uma aluna com a idade correta, é claro, né? com a maioridade sexual, é claro, mas é imprudência, é burrice, mas não é assédio, porque ele
Se a pessoa faz isso, ela se dispõe ao sim ou não do outro. E chamar de bonita, falar que tá bonita, que é bonita, também não é assédio, é elogio. Repito, vamos pensar em cada situação dentro do seu mérito, mas explicando o que é assédio. Somos professores e temos que explicar. Mas qualquer um que chega me assediou, as pessoas aceitam agora. E o professor vai sendo gradativamente desnudado. Mas nós estamos aqui para mudar essa situação. Esse canal está aqui para isso também. E eu conto com você. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, faça o teu comentário. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Coopere aí com o canal. Ok, galera? Vocês são do coração. E muito obrigado por vocês que estão cooperando. Valeu? Muito obrigado. Ok, galera? Vocês são do coração.